Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o módulo de Sistema Cardiovascular. Nessa primeira aula, nós vamos analisar as características gerais do sistema cardiovascular, entender as características anatomofuncionais do coração, identificar os diferentes tipos de vasos sanguíneos e suas funções, e entender os motivos que levam à distribuição heterogênea do débito cardíaco no organismo. É mais fácil a gente entender as funções e a organização do sistema cardiovascular se a gente analisar as pressões evolutivas que fizeram esse sistema evoluir. Então, se a gente considerar organismos primitivos, organismos unicelulares, a gente pode observar que essa célula ela está em toda a superfície em contato com o meio ambiente externo. E esse fato cria uma certa facilidade para ocorrer a difusão de nutrientes do meio ambiente para o meio intracelular e a excreção de substâncias finais do metabolismo do meio intracelular para o meio extracelular, certo? E a gente observa aqui que esse gradiente de difusão é relativamente grande, de forma que, como a célula está sempre consumindo nutrientes, sempre dentro da célula vou ter menos nutrientes que no ambiente. Então, a tendência é o nutriente se difundir para dentro da célula. E com os produtos finais de excreção é o contrário. Como a célula é a produtora dessas substâncias, elas tendem a estar mais concentradas no meio intra do que no meio extra. Então, novamente, um gradiente favorável à excreção. Quando esses organismos evoluem e se tornam multicelulares, o que a gente observa é que as células da porção mais interna desses organismos, elas estão muito longe da superfície, o que dificulta a troca de substâncias por difusão. Então, mesmo que a gente pense num tubo conduzindo o meio até essa célula mais interna, né, a gente observa que à medida que o nutriente se movimenta do ambiente em direção à célula, o que eu observo é um declínio progressivo do gradiente de concentração entre o ambiente no meio extra e no meio intracelular, de forma que no final, nessa célula central, eu tenho um gradiente pequeno demais para fazer as trocas com a célula e a captação de nutrientes vai ficar prejudicada. A mesma coisa vai acontecer com a excreção de produtos finais do metabolismo, certo? Então, vocês observam um gradiente pequeno entre o meio intra e o meio extracelular. Por que esses gradientes agora se tornaram muito pequenos? Porque nesse nosso esquema aqui, as trocas ainda estão dependendo de simples difusão. Então, as substâncias elas têm que se difundir do meio ambiente até essa célula mais interna aqui. E esse processo acaba sendo lento demais, certo? Então, se eu consumir um determinado número de nutrientes aqui, vai demorar muito tempo para chegar nutriente novo. Então, esse sistema aqui, ele não permitiria a evolução de organismos tão complexos quanto o nosso próprio. Dessa forma, foi necessário surgir um sistema de convecção, né, que facilitasse a distribuição de nutrientes e a captação, a distribuição de nutrientes e a excreção de produtos finais do metabolismo. Então, nesse sistema de convecção, existe uma bomba que gera pressão para ocasionar o fluxo, né, de um líquido, que no nosso caso é o sangue, que vai facilitar essa distribuição. Então, quando a gente vem para um sistema circulatório que tem mecanismos de convecção, né, para fazer essa distribuição de fluxo sanguíneo, a gente está pensando num sistema de 3 compartimentos, né, o meio interno, onde se encontram as células, o meio ambiente e entre os dois nós temos agora um sistema circulatório, certo? E observem que esse sistema circulatório ele vai fazer interface com superfícies de equilíbrio,
né? Quer dizer, superfícies que vão fazer trocas com o meio externo, com o meio ambiente. Então, no nosso caso, essas superfícies são o sistema respiratório, que vai fazer troca de gases respiratórios, o sistema digestório, que vai captar nutrientes, ou o sistema excretor, o sistema renal, que vai jogar as excretas fora, certo? Então, o fato de eu ter superfícies, né, de trocas entre o sangue e o ambiente, entre aspas, né, porque não é o ambiente ar atmosférico, por exemplo, é o ambiente que a gente tem no pulmão, no intestino, no sistema renal, isso permite com que eu mantenha gradientes apropriados para excretar catabólitos e para captar nutrientes. E à medida que os organismos evoluem em termos metabólicos, ou seja, o metabolismo se torna cada vez mais intenso, né? Como é o nosso caso, surgem sistemas organizados em paralelo, né? De forma que se garanta, então, que todo o sangue, antes de ser levado para os tecidos, para alimentar esses tecidos, todo esse sangue seja oxigenado, certo? Então, quanto mais alta a taxa metabólica, né, maior a necessidade de oxigenação, e dessa forma, então, surge o sistema circulatório organizado em paralelo, como a gente vai ver daqui em diante. Quais são, então, as funções desse sistema cardiovascular? Então, ele evoluiu para auxiliar no transporte e na distribuição de uma série de substâncias, entre elas gases respiratórios e nutrientes necessários ao metabolismo energético, ao crescimento e reparo de tecidos. Então, o sistema cardiovascular, ele vai transportar gases respiratórios entre pulmão e os vários órgãos e tecidos do nosso organismo, assim como vai transportar substratos energéticos, vitaminas, água e sais minerais entre o nosso sistema digestório e os nossos vários órgãos e tecidos. Adicionalmente, o sistema cardiovascular ele vai fazer o transporte de moléculas de sinalização e calor. Então, o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, ele controla e regula todas as funções do nosso organismo. Então, quem transporta os hormônios das suas glândulas produtoras até os seus órgãos-alvo é o sistema cardiovascular. E o sistema cardiovascular, ele também vai ser importante para a termorregulação, porque ele transporta calor do interior do corpo, das vísceras, para a superfície corporal, onde esse calor pode ser dissipado numa situação onde a gente esteja com tendência a aumento da temperatura corporal. Adicionalmente, o sistema cardiovascular ele vai fazer o transporte de vários produtos de excreção. Então, ele vai transportar, por exemplo, o gás carbônico produzido nos nossos tecidos até o pulmão para excreção, ou ele vai transportar os produtos finais do metabolismo de proteínas, os produtos nitrogenados, principalmente ureia, para o rim, para excreção. E, por fim, o sistema cardiovascular, ele é extremamente importante para a defesa do nosso organismo contra substâncias tóxicas ou agentes patogênicos, porque ele vai ajudar no transporte e na distribuição dos elementos figurados do sangue, que constituem o sistema imune, então de células do sistema imune, assim como ele vai fazer a distribuição de outras substâncias como anticorpos. Nós temos nesse slide a organização geral do nosso sistema circulatório, o qual vai ser constituído por uma bomba muscular que gera pressão,
que é o nosso coração, e por vasos sanguíneos, que vão conduzir o sangue para os tecidos e recolher esse sangue, levando ele de volta ao coração. Então, a gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos. A gente tem os vasos arteriais, que são aqueles que conduzem sangue do coração para os tecidos. Então, o vaso arterial que dá saída aqui do coração é a aorta. E, saindo do lado direito do coração, a gente tem a artéria pulmonar, levando o sangue para o pulmão, certo? E a gente tem vasos venosos, que são aqueles vasos que retornam o sangue dos tecidos para o coração. Então, para o lado direito do coração, né, todo aporte venoso vai ser feito pela veia cava superior e pela veia cava inferior, enquanto que o lado esquerdo vai ter um aporte pela veia pulmonar. Observem que o termo vaso arterial e vaso venoso não tem nada a ver com o grau de oxigenação do sangue, certo? Então, esse sangue que está saindo do ventrículo esquerdo de vocês por um vaso arterial e indo para os tecidos é um sangue rico em oxigênio. Por quê? Porque esse sangue acabou de vir para o pulmão, onde fez trocas, e agora vai ser reconduzido para os tecidos. Então, esse é um vaso arterial que conduz sangue oxigenado, arterial. Mas, esse outro vaso arterial aqui, a artéria pulmonar, ela está recebendo sangue de onde? Ela está recebendo sangue do lado direito do coração, sangue venoso. Então, na verdade, esse sangue aqui é desoxigenado e eu ainda estou falando de uma artéria, certo? Então, a nomenclatura artéria não está diretamente relacionada ao grau de oxigenação. Para eu relacionar com o grau de oxigenação, eu vou ter que dizer claramente que é um vaso arterial da circulação sistêmica, porque aí sim, na circulação sistêmica, todo o sangue que circula por vasos arteriais é sangue oxigenado, diferente da circulação pulmonar, né, onde os vasos arteriais vão conduzir sangue desoxigenado, certo? A mesma coisa vale para os vasos venosos, né? Os vasos venosos provenientes da circulação sistêmica são pobres em oxigênio, mas as veias pulmonares, que estão transportando o sangue que acabou de fazer trocas gasosas, são ricas em oxigênio, certo? Bom, entre os vasos que levam sangue para um tecido e os vasos que drenam esse tecido, ou seja, entre os vasos arteriais e os vasos venosos, eu vou ter os capilares. Os capilares são os vasos que vão fazer as trocas entre sangue e tecidos, né? Então, são vasos extremamente finos, formados por uma única camada de células endoteliais, justamente para facilitar a difusão de substâncias do sangue para os tecidos e dos tecidos de volta para o sangue. Então, na maior parte dos leitos vasculares do nosso organismo, o que a gente tem é justamente o que está representado aqui. Sangue arterial, então vaso arterial se abrindo no leito capilar e esse leito capilar sendo drenado por vasos venosos. Mas, em algumas estruturas do nosso organismo, esse sistema de irrigação é modificado e vai apresentar leitos capilares em série, como é o caso dos nossos rins. Isso é uma especialização relacionada à função do nosso sistema renal. Qual é a função do nosso sistema renal? É regular a composição e o volume dos líquidos corporais, certo? E o sistema renal, ele faz isso a partir de 3 mecanismos. A filtração, que é o primeiro mecanismo de formação de urina, a reabsorção e a secreção.
Esses leitos capilares, eles estão justamente relacionados com esses diferentes mecanismos. Então, quando o sangue chega no primeiro leito de capilares, que são chamados de capilares glomerulares, esse sangue é filtrado. Então, esses capilares glomerulares, eles vão filtrar o sangue para dentro de uma estrutura chamada cápsula de Bowman, que constitui o néfron, a unidade funcional do rim, certo? Só que esse filtrado glomerular, ele é muito parecido com o nosso plasma sanguíneo, o que significa que ali dentro tem várias substâncias que a gente não pode jogar fora, como nutrientes, como vitaminas, como sais minerais ou mesmo como água. Então, para vocês terem uma ideia, a partir desses capilares localizados no glomérulo do néfron, a gente forma 180 litros de filtrado glomerular por dia. Mas vocês não excretam 180 litros de urina, até porque vocês nem têm todo esse líquido no organismo, certo? Então, isso já sugere que grande parte do que foi filtrado lá no leito capilar glomerular vai ter que ser reabsorvido. E essa reabsorção ocorre num segundo leito de capilares, que são os chamados capilares peritubulares, que vão fazer a reabsorção de tudo aquilo que a gente tem que manter no organismo. Então, se a gente considerar que a gente forma 180 litros de filtrado por dia, digamos que vocês excretam 1,5 litro, 2 de urina por dia, vocês vão estar absorvendo 178 litros de filtrado glomerular nesses capilares peridupulares, de forma que essas substâncias sejam mantidas no organismo. Então, por isso que a estrutura de vascularização do rim é diferente. Eu vou ter uma arteríola aferente, trazendo sangue para os capilares glomerulares. O sangue vai sair desses capilares glomerulares, vai cair nos capilares peritubulares, a partir dos quais eu vou fazer reabsorção e até secreção, dois mecanismos relacionados à formação de urina. E drenando desse segundo leito de capilares, agora o sangue vai cair em vasos venosos, certo? Até ser direcionado lá para a veia cava inferior. Nesse outro esquema, a gente tem um exemplo de organização em série e em paralelo, certo? Então, é a circulação esplâncnica. Então, vocês observam aqui o fígado, o leito de capilares lá do fígado, para fazer trocas no fígado, de onde ele está recebendo sangue, né? Ele está recebendo sangue do baço, ele está recebendo sangue do sistema digestório e, então, o baço, ele vai ter diversas funções diferentes, né, entre as quais manter a qualidade, digamos assim, das células sanguíneas que circulam no nosso organismo. Ele tem funções imunes extremamente importantes, ele é um reservatório de sangue, né, enquanto que essa irrigação do sistema digestório vai estar envolvido com a absorção de nutrientes. E aí vocês observam, então, que esses dois leitos capilares vão se abrir lá no fígado, né? Então, o fígado, na verdade, está recebendo sangue do baço e do sistema digestório por um sistema que a gente chama de portal, certo? Para então drenar para o sistema venoso. Como esse sangue que o fígado está recebendo aqui já é um sangue mais pobre em oxigênio, porque já irrigou lá o baço, já irrigou o fígado, o sistema digestório, o fígado vai receber também um aporte de sangue oxigenado através de um vaso arterial, né? Mas a maior parte do sangue que esse fígado vai receber é fígado proveniente do baço e do sistema digestório,
certo? E o fígado é extremamente importante para uma série de funções metabólicas, então também é importante que os nutrientes passem pelo fígado, né? Para daí então o sangue voltar para o coração para ser distribuído ou redistribuído, certo? Então, esse nosso esquema comum de vaso arterial, capilar e vaso venoso, ele pode ser modificado de acordo com as funções ou as necessidades de determinados órgãos e tecidos. Embora a estrutura anatômica do nosso sistema cardiovascular seja fixa, a função do coração e dos vasos, ela pode ser adaptada de acordo com diferentes situações fisiológicas e patológicas. Então, essas adaptações do sistema cardiovascular envolvem modificações da atividade cardíaca por aumento ou diminuição da frequência e força de contração do coração, enquanto que nos vasos podem ser feitos ajustes do calibre, né, do diâmetro do vaso, que vão resultar em aumento ou diminuição de fluxo sanguíneo para determinados órgãos e tecidos, promovendo redirecionamento de fluxo sanguíneo. Tá? Todas essas adaptações, elas vão ser reguladas pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, por fatores humorais diversos, então nós temos muitos hormônios que podem regular direta ou indiretamente tanto a atividade cardíaca quanto a vasomotricidade, e substâncias químicas locais produzidas pelo metabolismo do tecido e que vão ter a função de sinalizar então se esse tecido precisa de um maior ou menor aporte de sangue. Aqui nós temos o esquema do coração, então, que é um elemento fundamental desse nosso sistema circulatório e graças ao coração é que existe a convecção, o fluxo de sangue ao longo dos vasos, certo? Então, o nosso coração, ele é tetracavitário, certo? Ele apresenta 2 átrios e 2 ventrículos e ele é completamente dividido em um lado direito e em um lado esquerdo, certo? O lado direito, como vocês observam, ele recebe o retorno venoso das veias cavas. Então, todo o sangue que está entrando no lado direito do coração é sangue voltando dos tecidos, portanto, pobre em oxigênio, já que ele cedeu oxigênio lá nos tecidos. E todo esse sangue ele vai ter que ser direcionado para onde? Pro pulmão, o que vai acontecer através lá das artérias pulmonares, certo? O lado esquerdo está recebendo sangue de onde? Está recebendo sangue das veias pulmonares, que estão trazendo sangue, portanto, que acabou de fazer trocas gasosas e que são, então, responsáveis por trazer um sangue oxigenado e pobre em CO2 para o lado esquerdo do coração. E agora o lado esquerdo do coração vai excitar esse sangue para grande circulação ou circulação sistêmica para alimentar os tecidos, certo? Então, analisando essa figura, a gente observa claramente, né, a diferença de constituição e tamanho dos átrios em relação aos ventrículos, certo? Então, os ventrículos são estruturas com musculatura muito mais desenvolvida, especialmente o ventrículo esquerdo, certo? Enquanto que aqui nos átrios, né, a gente tem uma musculatura muito mais fina, tá? E esses átrios também são bem menores que os ventrículos. Então, por que a gente tem essa constituição diferente entre átrios e entre ventrículos? Porque os átrios, eles funcionam simplesmente como receptáculos de sangue, certo?
Então, enquanto os ventrículos estão contraídos, ejetando sangue para a circulação pulmonar ou para a circulação sistêmica, o sangue que continua voltando para o coração, ele tem que ser armazenado em algum local. E esse local são os átrios. Então, a gente diz que os átrios são receptáculos de sangue, certo? E a musculatura deles não tem que ser muito desenvolvida, porque a saída de sangue dos átrios para os ventrículos vai ocorrer principalmente por um gradiente de pressão gerado pelo esvaziamento ventricular. Então, quando o ventrículo se esvazia, né, o átrio que ficou coletando sangue está cheio de sangue, de forma que a pressão do sangue no átrio vai ser maior que no ventrículo, promovendo a abertura das válvulas atrioventriculares e o influxo de sangue. Só no finalzinho do enchimento ventricular é que ocorre uma contração atrial para promover um enchimento adicional desse ventrículo. Dessa forma, os átrios eles realmente não têm que ser tão musculares, né? Não ter uma musculatura tão desenvolvida quanto os ventrículos, certo? Os ventrículos, né, como a gente comentou, eles são mais musculares, mas a gente observa que o esquerdo tem uma musculatura muito mais desenvolvida do que o direito. Por quê? Porque o sangue desses dois ventrículos vai ser ejetado em circuitos circulatórios diferentes. Do lado esquerdo do coração, o sangue vai ser ejetado na circulação sistêmica, que vai alimentar todos os órgãos e tecidos do organismo, com exceção do pulmão. Então, esse é um sistema que oferece grande resistência ao fluxo sanguíneo, de forma que eu tenho que gerar uma maior pressão de fluxo sanguíneo para que esse sangue circule ao longo da circulação sistêmica. Diferentemente, o ventrículo direito, quando ele contrai, ele ejeta sangue para circulação pulmonar. E essa circulação pulmonar, ela tem uma resistência muito mais baixa que a circulação sistêmica, de forma que o ventrículo direito ele não precisa gerar uma pressão tão elevada para a circulação pulmonar. Não precisa e nem deve, porque o fato de eu ter um sistema circulatório pulmonar com uma resistência mais baixa é um mecanismo de proteção desse sistema respiratório, certo? Porque ele não pode funcionar a altas pressões, senão eu vou ter tendência à formação de edema, certo? Porque aí nos capilares a pressão vai estar mais elevada também, e esses capilares passam perto dos alvéolos, que são uma região que está cheia de ar, certo? Então, muito facilmente se formariam edemas. Então, esses dois circuitos circulatórios, o sistêmico e o pulmonar, eles vão funcionar com pressões diferentes, o que reflete no grau de desenvolvimento da musculatura desses dois lados do coração. E uma outra característica importante desse coração é o fato da circulação ao longo do coração ser unidirecional, certo? Ou seja, num coração rígido, o fluxo sanguíneo vai ocorrer sempre dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para os vasos arteriais que vão dar saída desse sangue do coração, certo? Então, esse fluxo unidirecional, ele é garantido não só por gradientes de pressão que se estabelecem entre as câmeras, mas é muito dependente das válvulas atrioventriculares, né? Então, a tricúspide, a mitral, e das semilunares, né? Que vão estar localizadas entre os ventrículos e a saída para a árvore arterial. Então, as pulmonares e as válvulas aórticas, certo? Resumindo, átrio direito recebe sangue venoso das veias cavas superior e inferior e do seio coronariano.
Isso eu não comentei com vocês, mas vamos lá. Então, o seio coronariano, ele drena sangue venoso do próprio miocárdio, certo? Então, o sangue venoso do próprio miocárdio vai cair no seio coronariano, que drena diretamente para o átrio direito. O ventrículo direito vai receber sangue do átrio direito e vai bombear esse sangue para a circulação pulmonar. O átrio esquerdo recebe sangue arterial proveniente das veias pulmonares, enquanto o ventrículo esquerdo recebe sangue do átrio esquerdo e ejeta esse sangue para a circulação sistêmica. E válvulas cardíacas garantem um fluxo unidirecional. Nesse slide, vocês observam o circuito circulatório muito simplificado, né? Mas aqui eu já coloco separadamente o lado esquerdo e o lado direito do coração, para mostrar que essa divisão entre coração direito e esquerdo gera um circuito paralelo de fluxo sanguíneo. Coração esquerdo levando sangue para a circulação sistêmica, enquanto o direito está levando sangue para a circulação pulmonar. Esses dois sistemas, como a gente comentou, eles têm características distintas. Então, a gente disse que a resistência ao fluxo sanguíneo é muito maior na circulação sistêmica do que pulmonar. E esse é um dos fatos que determina o desenvolvimento da musculatura no ventrículo, né? Sendo muito mais desenvolvida do lado esquerdo do que do lado direito, certo? Então, nesses gráficos, vocês têm os níveis pressóricos, os níveis da pressão dentro dos vasos arteriais da circulação sistêmica e da circulação pulmonar, certo? Então, os níveis pressóricos na circulação sistêmica, eles têm uma pressão máxima média de 120 e uma pressão mínima média de 80, né? Que são as pressões sistólica e diastólica que compõem a pressão arterial. É o 120 por 80 que a gente mede, ou que as pessoas dizem que a pressão está 12 por 8, né? Então, é o nível em que a pressão oscila dentro dos vasos arteriais, certo? E a gente observa nesse esquema que essa pressão ao longo do sistema circulatório, ela vai diminuindo, de forma que quando esse sangue volta para o átrio direito, a gente tem uma pressão de 0 milímetros de mercúrio. Então, eu estou gerando uma pressão de 120 na saída de sangue do coração. Esse sangue percorre todo o circuito circulatório, artérias, capilares, vasos venosos, e quando chegar lá de volta no átrio direito, eu tenho uma pressão de 0. De forma que eu tenho um gradiente de 120 para 0, ou seja, 120 milímetros de mercúrio de gradiente para empurrar esse sangue ao longo da circulação sistêmica. Então, graças a essa grande diferença de pressão, né, é que o fluxo sanguíneo vai ocorrer na medida em que a taxa metabólica dos nossos tecidos vai exigir. Na circulação pulmonar, a gente vai trabalhar com pressões muito mais baixas. Então, a pressão lá na circulação pulmonar, a pressão sistólica mais alta, ela é de 22 milímetros de mercúrio, certo? E vocês observam que também essa pressão vai cair ao longo do sistema de vasos até voltar lá para o átrio esquerdo, que também tem uma pressão de 0. Então, o fato de eu estar trabalhando num nível pressórico muito mais baixo aqui, significa que o meu ventrículo esquerdo não precisa fazer tanta força para empurrar sangue ao longo da circulação pulmonar. Por isso que a musculatura dele pode ser menos desenvolvida. Muito bem. A gente já viu
a organização do circuito circulatório, a gente vai agora analisar como é que é feita a distribuição do débito cardíaco em diferentes órgãos e tecidos. Ou seja, o que a gente vai analisar aqui é a porcentagem da quantidade de sangue ejetada pelo coração, que eu vou chamar de débito cardíaco, que é direcionada para cada um dos nossos tecidos, certo? Então, a gente vê aqui que os tecidos, eles recebem porcentagens bastante diferentes, né, desse débito cardíaco. Por exemplo, o nosso cérebro, ele recebe 14% do débito cardíaco. Então, 14% do sangue ejetado pelo coração vai direto para o nosso sistema nervoso central, vai direto para o encéfalo, certo? O coração, ele recebe 4%. Os rins, vejam, recebem 22%, né? O fígado vai receber 27%. Então, a pergunta é a seguinte: o que faz com que cada um desses órgãos e tecidos receba uma porcentagem diferente de fluxo sanguíneo? Nessa coluna do meio aqui, a gente está transformando essa porcentagem em ml de sangue por minuto, certo? Então, vocês observam, por exemplo, que os rins de vocês, eles recebem muito mais sangue por minuto do que o encéfalo de vocês. E nessa última coluna, que é a coluna que eu quero agora prestar mais atenção com vocês, para vocês entenderem o que vai determinar essas diferentes porcentagens do débito cardíaco, a gente tem quantos ml de sangue são conduzidos por minuto para cada 100 gramas de cada um desses tecidos. Então, eu estou fazendo uma correção do fluxo sanguíneo para o peso do órgão, certo? E aí a gente observa o quê? A gente observa que, por exemplo, o cérebro e o coração recebem muito mais sangue proporcionalmente do que os brônquios de vocês, do que os músculos em repouso de vocês, do que os ossos, do que a pele, certo? Por que coração e encéfalo estão recebendo muito mais fluxo sanguíneo que esses outros órgãos e sistemas aqui? Porque a atividade metabólica desses tecidos é muito mais elevada. Então, o nosso encéfalo, ele gasta muito mais energia do que a nossa pele, certo? Então, um dos determinantes de quanto sangue um tecido vai receber é a taxa metabólica desse tecido. Quanto mais alto o metabolismo, mais sangue ele vai receber. Outro fator determinante é a função do tecido, e a gente pode observar isso lá na irrigação dos rins. Então, vamos de novo para o nosso encéfalo, que tem um consumo de energia bem importante, recebe 50 ml de sangue por minuto por 100 gramas de peso, enquanto que os rins recebem 360. Por que será que os rins recebem muito mais sangue do que o encéfalo? Não é porque a atividade metabólica do rim seja mais elevada. É por causa da função do rim. Qual é a função do rim? Excreção. E para fazer excreção, esse rim tem que filtrar sangue. Várias vezes. O nosso sangue é continuamente filtrado lá no sistema renal. Então, eu tenho um fluxo sanguíneo muito elevado no sistema renal. Por quê? Porque a função do sistema renal assim o exige, certo? Então, são dois os determinantes da distribuição do débito cardíaco: o metabolismo tecidual e a função dos tecidos. A distribuição do débito cardíaco entre os diferentes tecidos, ela não é de forma alguma fixa, muito pelo contrário. Ela é variável de acordo com as demandas fisiológicas do organismo e adaptável até, num certo grau, até as situações patológicas, certo?
Então, a gente pode observar, né, essa variabilidade de distribuição do débito cardíaco nesse slide ao lado, certo? Então, no eixo inferior aqui, eu tenho as medidas de VO2 máximo de um indivíduo que está em atividade física. Então, quanto mais elevado o VO2 máximo, maior é a intensidade da atividade física. E nesse outro eixo, eu tenho o débito cardíaco em litros por minuto. Então, observem que quando esse indivíduo está em uma situação de repouso, um metabolismo basal, o débito cardíaco dele está próximo a 6 litros. À medida que esse indivíduo entra em atividade física, o débito cardíaco dele vai aumentando, certo? Por que esse débito cardíaco aumenta? Porque o coração está com uma maior frequência e força de contração. Por isso que ele vai conseguir ejetar mais sangue, de forma que o sistema circulatório como um todo seja acelerado para prover nutrientes e retiradas discretas do músculo esquelético que está em ação, certo? Bom, então, o aumento da intensidade da atividade física aumenta o débito cardíaco. Agora a gente vai desmembrar esse débito cardíaco no fluxo sanguíneo dos diferentes tecidos. Observem que o músculo que inicialmente recebia um débito cardíaco baixo em repouso, vai ser um dos tecidos que vai receber mais débito cardíaco no exercício extenuante, certo? Então, a quantidade de sangue que o músculo vai receber aumenta à medida que o exercício aumenta, à medida que a intensidade do exercício aumenta, certo? Então, como é que eu faço para prover mais fluxo sanguíneo para esse músculo, né? Eu vou ter que fazer uma redistribuição de fluxo sanguíneo no organismo. E aí vocês observam que à medida que aumenta o fluxo sanguíneo no músculo, diminui o fluxo sanguíneo para vísceras do corpo de vocês. Então, como sistema renal, como sistema digestório, certo? Então, o que está acontecendo para eu conseguir prover esse aumento do fluxo sanguíneo no músculo, porque agora a atividade metabólica dele está muito elevada, eu vou redistribuir o sangue, tirar o sangue de alguns tecidos para mandar para outros, certo? Outro aspecto interessante e funcionalmente muito importante do nosso sistema cardiovascular é a distribuição diferenciada do sangue entre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, certo? Então, a circulação sistêmica, ela contém 84% do sangue do nosso sistema circulatório. E a maior parte do sangue da circulação sistêmica se encontra nos vasos venosos, então nas veias, vênulas e seios venosos, certo? Então, a gente tem muito mais sangue no sistema venoso do que no sistema arterial ou no sistema de capilares. E isso vai estar diretamente relacionado à função dos vasos venosos, que vão ser considerados reservatórios de sangue. Então, essa função, a gente vai ver que ela é resultante de diferenças na constituição da parede de vasos arteriais e vasos venosos. Os vasos venosos, eles contêm a maior parte do sangue da nossa circulação sistêmica pela própria constituição desses vasos. Observem que a parede dos vasos venosos, dos grandes e médios vasos venosos, é bem mais fina que a parede de grandes e médias artérias, certo? Então, o vaso venoso, ele tem menos componente elástico do que o vaso arterial, o que vai fazer com que esse vaso venoso, ele se acomode ao volume de sangue dentro dele.
Se eu aumentar o volume de sangue dentro de um vaso venoso, esse sangue vai fazer pressão sobre a parede do vaso e o vaso simplesmente vai se distender e ficar distendido, porque o componente elástico dele é pequeno, certo? No momento em que o meu organismo precisar intensificar o fluxo sanguíneo para um determinado tecido, como vocês viram ali no caso, prover as necessidades metabólicas do músculo esquelético que agora está ativo, pode ser induzida uma venoconstrição, tá? Uma constrição de vasos venosos. E essa constrição de vasos venosos, por diminuir a luz deles, agora vai fazer com que todo esse sangue que antes eles acomodavam seja direcionado ao coração. E se o coração recebe mais sangue, obviamente que ele vai acabar injetando mais sangue para a circulação sistêmica. Então, na realidade, o débito cardíaco, ele tanto é uma função da frequência e força de contração do coração, como a gente comentou antes, como ele é uma função da quantidade de sangue que está retornando ao coração. E nessa situação de exercício intenso, esse reservatório de sangue dos vasos venosos é mobilizado para o coração, para que a gente possa irrigar mais intensamente o músculo, certo? Um outro componente interessante dos vasos venosos, de alguns vasos venosos, são as válvulas venosas. Essas válvulas, elas têm por função prover um fluxo unidirecional do sangue do tecido de volta para o coração. Então, vocês têm válvulas venosas, por exemplo, nos membros inferiores, onde o retorno de sangue para o coração é dificultado pelo próprio efeito da gravidade, certo? Então, para garantir, por exemplo, o retorno do sangue dos pés em direção ao coração contra a gravidade, vai ser muito importante a presença dessas válvulas, porque elas vão fazer um fluxo unidirecional dos membros inferiores em direção ao coração, sem deixar que ocorra refluxo de sangue a cada vez que o coração entrar em diástole e o efeito da gravidade, então, for preponderante. Muito bem, então nós já sabemos que os vasos venosos são reservatórios de sangue. E os vasos arteriais, qual será a função deles? A gente já sabe que eles conduzem sangue do coração para os tecidos, ok, né? Mas esses vasos, eles vão ter uma outra função muito importante, e é por isso que eles têm que ter essa parede reforçada com material elástico, certo? Então, esses vasos, eles vão ser chamados de reservatórios de pressão. Por que isso? Porque quando o ventrículo esquerdo de vocês entra em sístole, ele vai ejetar uma quantidade adicional de sangue dentro desses vasos arteriais. E esses vasos arteriais vão ter um aumento em seu diâmetro, porque se eu estou ejetando uma quantidade maior de sangue dentro desses vasos arteriais, esse sangue vai fazer pressão sobre a parede e a parede vai se distender. Mas, diferentemente dos vasos venosos que distendem e ficam distendidos, esse componente elástico muito desenvolvido vai fazer com que, no momento em que o ventrículo esquerdo de vocês entrar em diástole, o vaso se retraia e volte para o seu tamanho original. Então, essa retração do vaso, ela é garantida pelo componente elástico da parede vascular, né?
E ela vai ser importante para quê? Para manter uma pressão dentro desse vaso suficiente para garantir o fluxo sanguíneo para os tecidos, mesmo quando o ventrículo esquerdo estiver em diástole, certo? Então, quando a gente fala de pressão arterial, a gente fala de dois componentes de pressão arterial, a pressão sistólica, 120, por exemplo, e a diastólica, 80, né? Então, a pressão sistólica ocorre durante a sístole ventricular, quando essa quantidade extra de sangue distende o vaso, e a pressão diastólica ocorre durante a diástole ventricular, quando o componente elástico do vaso faz ele se retrair e mantém essa pressão mínima ou diastólica. Então, os vasos arteriais são reservatórios de pressão, no sentido de que eles mantêm uma pressão adequada para o fluxo sanguíneo, mesmo quando o coração de vocês está em repouso. Resumindo, vasos venosos são reservatórios de sangue, vasos arteriais são reservatórios de pressão.